Número de centros de referência em assistência social cresce quase 50%. Brasil. Ministério do Meio Ambiente assina convênios de educação na agricultura familiar. E na reportagem de hoje você vai conferir um seminário que trouxe como tema a proteção da cultura e de terras quilombolas. O Notícias Suprem começa agora. O número de centros de referência em assistência social, os chamados CRAS, que existem no país, aumentou 44,9% de 2009 para 2013. É o que aponta a pesquisa Perfil dos Municípios Brasileiros, divulgada pelo IBGE. O número de CRAS passou de 5.500 para quase 8.000. A região Nordeste foi a que concentrou a maior proporção de municípios com CRAS, seguida do Centro-Oeste e Norte. Os centros de referência de assistência social funcionam em áreas com maiores índices de vulnerabilidade e risco social. O Ministério da Educação autorizou a criação de mais 9 cursos de engenharia em 3 universidades federais do país. Ao todo, serão 800 vagas, de acordo com portaria publicada no Diário Oficial da União. As universidades federais de São Carlos, Rural de Pernambuco e de Campina Grande são as instituições que vão oferecer os novos cursos nas seguintes áreas: de engenharia agronômica, de materiais ambientais, de alimentos, mecânica, elétrica, eletrônica e civil. Mais de 4.000 famílias de pequenos agricultores vão ser beneficiadas com investimentos no valor de 13 milhões de reais para projetos de educação ambiental. É o que prevê convênios assinados pela ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, em comunidades rurais. Segundo ela, as ações vão capacitar e qualificar familiares sobre os cuidados com o meio ambiente, com os recursos hídricos e a recuperação de áreas degradadas. O objetivo é também aumentar a produtividade na agricultura familiar e diminuir o uso de agrotóxicos na produção dos alimentos. Seminário realizado em Brasília na última semana discute a relação entre as comunidades quilombolas e o meio ambiente. Veja na reportagem. Com o objetivo de chamar a atenção para a importância da proteção dos territórios em relação aos impactos socioambientais, o seminário Quilombolas no Processo de Licenciamento Ambiental contou com a presença de representantes do Ministério Público Federal, do IBAMA e de alguns especialistas na área. Entre os temas discutidos, os direitos culturais das comunidades quilombolas para a conservação dos recursos ambientais e o fortalecimento de ações e políticas públicas para as comunidades envolvidas nos processos de licenciamento ambiental foram destaque no evento. É importante estar aqui nesse seminário porque sem licenciamento ambiental não podemos levar nada para a nossa comunidade e temos batalhando para conseguir titular a parte da nossa terra. Para estes quilombolas, a relação entre as comunidades e o meio ambiente é de proteção. Não se dá para falar de meio ambiente sem pensar nas comunidades quilombolas, nas comunidades tradicionais. Então, é fácil dizer meio ambiente, mas é difícil de entender se não entender que as comunidades quilombolas fazem parte do meio ambiente. Então, o seminário ele vem esclarecer, ele vem aclarar essa situação tanto para o país, para o governo, quanto para as comunidades e também para o próprio município, que ainda isso é muito difícil de se entender. Nós, como comunidade quilombola, sempre fomos defensores do meio ambiente, apagando incêndios causados por dono de engenho e também por assentamentos. A minha comunidade mesmo é uma das que enfrentou incêndios em matas próximas, para apagar os incêndios causados por alguns irresponsáveis com o meio ambiente. O que entendemos por conservação ambiental, no futuro pode estar limitado apenas às áreas de conservação de proteção integral. O que não estiver conservado nessas áreas estará preservado ou então totalmente transformado. Por isso, as comunidades tradicionais têm um importante componente para a preservação ambiental.
uma vez que elas possuem uma ligação cultural, filosófica, artística e religiosa com a terra, elas estão dispostas a preservá-la. E as ações que vêm a somar esse processo devem ser benquistas e urgente, porque a máquina do capitalismo, do consumismo e as novas formas de se presentear com espelhos os povos tradicionais são muito tentadoras. Veja, por exemplo, o que acontece com as comunidades indígenas da Amazônia que foram cortadas por estradas. Elas passaram a ser meros mecanismos de extração ilegal de madeira. E junto com a perda da biodiversidade, fauna e flora, também perdemos a biodiversidade relacionada à diversidade cultural humana, que engloba o patrimônio cultural dos povos, seus conhecimentos, inovações, práticas no manejo dessa outra biodiversidade, sua língua, sua crença religiosa, arte, estrutura social, estrutura política. E a questão é que, enquanto estamos pensando em mecanismos para poder frear a máquina, o motor do trator do progresso está funcionando. Os brasilienses e turistas terão em breve à sua disposição bicicletas. Serão instaladas nas ruas da capital 40 estações de compartilhamento de bikes. Ao todo, serão oferecidas 400 bicicletas. Uma série de ações para incentivar a população a usar esse meio de transporte mais sustentável deve começar nos próximos dias. Segundo o GDF, as primeiras 10 estações serão instaladas antes da Copa do Mundo. É difícil não ficar agitado em meio ao ritmo frenético das grandes cidades, não é? Para te ajudar a dar uma pausa no caos urbano, o projeto Stereo Public criou um site e aplicativo para celular que encontra pontos tranquilos nos grandes centros urbanos. A ideia é que os usuários contribuam colaborativamente com a construção de um mapa de tranquilidade na cidade. Por enquanto, o app só está disponível para aparelhos com sistema iOS, mas pelo site, qualquer pessoa pode encontrar oásis de paz em sua cidade. Um coral formado por pacientes vítimas do cigarro surpreendeu a plateia do auditório do Museu de Arte de São Paulo, que aguardava uma apresentação do coral da USP, um dos mais famosos da cidade. Mas quando a cortina abriu, foi uma surpresa comovente. E o Notícias Surpreende hoje fica por aqui e eu te vejo na nossa próxima edição. Até lá!